verdade, a gente vemos que a África não é independente. É, a gente vemos que a história da África é tipo como se fosse uma história meio que esquecida, uma história que é falada sobre a escravidão, é falada sobre os povos negros, mas que não tem algo que possa ser seguido no dia a dia. A gente vê nas escolas atuais hoje, e também desde a época passada, a gente vê as escolas trabalham sobre o conteúdo da África, falam um pouco da história, falam um pouco dos acontecimentos, do preconceito, de todo aquele percurso que a África passou, mas não tem aquele sequência de estudos que poderia ser tido no dia a dia, poderia ser trabalhado no decorrer dos dias e não ser dedicado apenas um dia ou uma semana para se trabalhar sobre o continente africano. Acredito que é de suma importância falar sobre o continente africano e falar sobre os pontos positivos e negativos desse continente e falar um pouco sobre a influência dele sobre o nosso país, que é o Brasil. A gente vemos e nós brasileiros a gente tem bastante influência dos povos africanos. A gente tem uma cultura muito miscigenada, uma cultura rica e que traz diversas riquezas de outros países, inclusive da África, que aqui no Brasil a cultura africana é um ponto muito forte. A gente vemos danças, comidas típicas, a gente vemos os contos folclóricos, a gente vemos uma religião muito forte aqui no Brasil, como o candomblé, a umbanda. São todas religiões que foram trazidas da África aqui para o Brasil e que carrega nos braços essas riquezas que veio do continente africano. Então, acredito que falar sobre a África não é falar apenas sobre o preconceito, que até hoje existe a luta. Existe aquela luta por uma igualdade, uma luta por uma visão melhor do que acontece. A gente existe leis que protegem essa questão do preconceito, leis que prepara e protege as pessoas sobre essa questão